Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele é louvado por mais um dia que nós passamos. Ontem e à noite o Senhor também nos guardou a nossa entrada e a nossa saída. No capítulo 7 de Lucas, o versículo 7 diz assim: Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dizendo, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados sobre o meu poder, digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos que este homem ele tomava conta de 100 homens, e os seus servos também. E este homem era um homem que tinha boa reputação, ele fazia as sinagogas para os judeus. Só que ele agora ele tem uma situação em sua vida em que para ele fugiu do seu controle. O seu poderio militar, o seu poderio de autoridade já não existia mais ali. Estava tudo já perdido aos olhos daquele homem. Existem situações em nossas vidas em que nós somos experimentados como o ouro no fogo. E quando ele diz eu sou homem com autoridade, ele está dizendo, olha, eu posso. Eu já ganhei várias guerras para o reinado, eu já batalhei batalhas terríveis e venci elas. Mas agora chegou uma situação, uma batalha que eu não posso suportar. Essa batalha que chegou na vida do meu servo, do meu criado, fugiu do meu controle, não dá mais. E quantas das vezes nós olhamos para a nossa vida e lutas que vêm em nossas vidas e parece que nós não vamos suportar. Mas olhamos para trás e vemos em que o general de guerra está ao nosso lado. Mas fugiu do nosso controle a situação. Parece que nós vamos perecer. Parece que nós vamos morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa que fugiu do teu controle, mas não fugiu do controle daquele que te alistou. Por quê? Porque ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus disse, todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Então este homem, ele tinha autoridade, mas fugiu do controle dele. Talvez você venceu já várias guerras, várias batalhas, e hoje você está dizendo, fugiu do meu controle. Mas não fugiu do controle daquele que pode mudar a história. Observamos em que Jairo, um homem que conhecia a Bíblia, a Torá, que conhecia o Deus de Israel, chegou um momento em que ele viu, em que fugiu do seu controle. Não dava mais para suportar. E ele vai à busca de Jesus. E o rabi, um mestre, se prostrar diante de um homem em praça pública não era uma coisa fácil. Mas a situação em que fugiu do controle de Jairo, do ser humano, ele vai dizer, se tu tocar, colocar as mãos na minha filha, ela será curada. Aleluia. Fugiu do controle de Jairo, da possibilidade de Jairo. Mas não fugiu do controle de Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível para Jesus. O impossível para ele não existe. Porque tudo para ele é possível. E tudo é possível ao que crê. Se você crê, Deus irá restaurar. Aleluia. Se você crê, Deus irá ressuscitar os teus sonhos. Existem situações em nossas vidas que fogem do nosso controle. Não dá. Nos sentimos fracos, impotentes. Queremos parar. Mas quando nós olhamos para trás e vemos quantas pelejas o Senhor já pelejou por nós, quantas dificuldades Ele já resolveu por nós com seu tempo, no seu tempo, nós dizemos, vale a pena prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Existem situações
em que bate, o controle sai. Pedro, Tiago, João e alguns discípulos estavam ali. Você já conhece essa história? Mas algo interessante é que o remo está na mão de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu. Está tudo na mão dos remos ali. Só que veio uma situação em que fugiu do controle. As mãos já não estavam mais conseguindo, talvez as suas mãos já não consigam mais se movimentar, os teus pés não conseguem se movimentar. Aleluia! Mas tem alguém que tem o controle. Com pouca força guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. De repente, ele diz, mestre, não importa que perecemos, porque perdeu o controle fugiu da mão de Pedro, de Tiago, de João, homens peritos em pesca. E o dono do mar, o dono do vento, disse, aquieta, acalma-te. Situações em que foge do teu controle, do meu controle, mas não foge do controle daquele que te criou, daquele que mandou você atravessar para o outro lado. Talvez você diga, estou sem força. A tempestade é grande, o mar é revolto, o vento soprou. Mas não esqueça, lá em Gardara tem alguém com uma situação que fugiu do controle da família. Talvez você olhe para sua família e diga, fugiu do controle. Mas está chegando o dono do controle da tua vida. Aleluia. Quando Jesus coloca o pé em Gardara, depois da tempestade, o texto diz que os demônios levam aquele homem até Jesus. Ele se prostra e diz, conjuro-te, filho do Deus vivo, porque vieste nos atormentar tão depressa. E Jesus disse, qual é o seu nome? Ele responde, Legião. Sai dele agora. Aquela família não tinha mais equilíbrio, não tinha mais controle da situação daquele jovem. E talvez você olhe para a tua família e diga, o meu filho, a minha filha, fugiu do meu controle. Não dá mais. O jeito agora é só orar. Esse é o jeito certo, é clamar àquele que pode, é se prostrar diante daquele que pode fugir do teu controle, mas não fugiu do controle daquele que te criou. E o texto diz que aquele jovem, ele vai para casa, em sã juízo, com as vestes limpas. Eu quero te dizer nesta manhã que talvez o teu irmão, a tua irmã, alguém da tua família, que você disse que perdeu o controle, que você disse que não tem mais jeito, procura o dono do controle. Ele disse, vou repetir, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Existem situações que fogem do nosso controle. Situações familiares, situações de um amigo ou de uma amiga ou de um vizinho. Situações em que perde o controle das finanças também. Aquela mulher, ela estava com seu esposo morto e os 2 filhos dela. E os credores foram levar os seus filhos se ela não pagasse a dívida. Talvez a dívida que você tenha financeira parece insolúvel, parece impossível para você pagar. Mas se você buscar um homem de Deus, se você buscar Jesus Cristo, ele vai te perguntar o que você tem em casa. E você vai esquecer do que você tem em casa porque da luta, porque fugiu do seu controle. Porque quando nós estamos fora do controle, esquecemos do que temos em casa. E Eliseu disse, olha, vai, fecha a porta do teu quarto. Começa a orar. E o azeite vai jorrar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai vai derramar o azeite sobre a tua vida. Eu não sei qual é a área que você está passando da dificuldade, mas todas as áreas, o meu Deus, o teu Deus tem poder para resolver. Porque nada foge do controle dele, nada foge. Às vezes nós ficamos preocupados, angustiados, perplexos com a situação. Mas saiba que tu tem um Deus que manda nos céus e na terra. Para ele não há impossível. Oh, Espírito Santo.
Para ele não há nada impossível e tudo é possível aos que crerem. E eu creio que Deus irá fazer um milagre. Ainda esse mês que se inicia, Deus tem milagre para fazer a sua igreja. Fuja do controle. A mulher, a viúva de Naim, tinha perdido seu filho, o seu esposo, e uma multidão chorando com ela. Mas às vezes a multidão está nos cercando, mas não pode fazer nada. Só chorar. Só chorar. Mas tem uma multidão dizendo: glória a Deus nos céus, nas alturas, boa vontade para com os homens. E Jesus vai dizer àquela mulher: mulher, não chores. Talvez você está chorando com essa situação que fugiu do seu controle. Talvez você não tenha mais vontade de viver porque da situação que fugiu do seu controle. Você chora às escondidas, chora por dentro. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Jesus que chorou junto com Maria não fugiu do controle da sua vida. Ele conta contigo, Maria. Ele conta contigo, Marta. Ele conta contigo, Ana. Ele conta contigo, Esther. Ele conta contigo. Não te desespere. Deus está no controle. Aleluia. E a Bíblia diz que os que levavam o esquife e pararam. E Jesus disse: menino, levanta. E eu quero te dizer nesta manhã que Deus está levantando o teu menino. Não sei qual é o teu menino. Não sei aonde é que está o menino morto na tua vida. Não sei se é nas tuas finanças, no teu casamento, na tua saúde espiritual, física. Não sei. Quero te dizer que Deus chegou nesta manhã. O Espírito Santo de Deus vai te visitar nesta manhã e o nome dele vai ser glorificado, o nome de Jesus. O texto diz que Jesus entregou aquele menino na mão de sua mãe. E o centurião, ele disse: tão somente uma palavra e o meu criado sarará. E eu quero te dizer nesta manhã que o Deus que liberou a palavra é o Deus que vai visitar a tua casa. O Deus que visitou a casa de Jairo, a viúva de Naim, é o mesmo Deus que vai visitar a tua casa. Que nesta manhã aprenda uma coisa: fugiu do teu controle, do meu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê graça para suportar, porque Ele é fiel. Deus abençoe em nome de Jesus.